Pessoas acordaram por volta das 6 horas da manhã com essa notícia do fato do terremoto e também do tsunami que já tinha ocorrido no Japão. As pessoas estão apreensivas, muitas, como o Kovalik bem falou, já que o telefone não está funcionando bem no Japão, tentam fazer contato com a família e não conseguem. Em Bastos, uma cidade aqui do interior de São Paulo, onde há 4 mil descendentes, a cidade tem cerca de 20 mil habitantes, a família Umacaqueba, com a qual nós conversamos, não está conseguindo fazer contato com os tios que moram na região do Japão, que pode ter sido atingida. Eles não sabem ainda se a família foi vítima ou não desse desastre natural. Carla. Pois é, Juliano, isso que eu queria saber. Você encontrou, então, gente que tem realmente parentes e amigos nessa região específica, nessa região afetada aí, o nordeste do Japão? Nós ainda estamos apurando essa informação, porque como o fato aqui no Brasil chegou por volta as pessoas começaram a se dar conta desse fato por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Muita gente ainda, os representantes das colônias japonesas ainda estavam dormindo. Mas nós já fizemos contato com essas pessoas para saber se nessa região, no nordeste do Japão especificamente, se há pessoas que têm parentes aqui no Brasil ou se há também brasileiros, os decacegues, que estão trabalhando nessa região do Japão. A informação que nós obtivemos desta igreja aqui, que é a igreja Tenrikyo, que os representantes desta igreja não moram, a maioria desses representantes não mora na região atingida no Japão. Carla. Ok, muito obrigada, Juliano Tamura, falando ao vivo aí de Bauru, e a gente vai conversar agora por telefone com uma brasileira que mora no Japão. É a Andréia Aparecida Diogo da Silva, ela vive em Toyama, que fica na costa oeste do Japão. Andréia, você me ouve? Ouço, sim. Bom, Andréia, você vive aí um pouco distante, a gente sabe que foi no nordeste do Japão, esse ponto aí mais afetado pelo terremoto, mas aí nessa parte oeste, você sentiu os efeitos do terremoto? Então, a gente sentiu sim aqui, não tanto como nos lugares atingidos mesmo, mas a gente sente sim, porque o Japão é uma ilha, né? Então, como o tremor foi muito forte, a gente sentiu, sim. Assustei. Aí você, tá com comunicação, tá com telefone, você notou alguma diferença na cidade? Faltou energia, transporte, alguma coisa por aí mudou? Não, por aqui tá tudo normal, né? Eu não tenho, assim, informações de que teve alguma coisa mais séria, né? Mas por aqui, tudo normal. Você sentiu o abalo, você sentiu o tremor na sua casa? Você estava em casa? Tava em casa nesse horário, tava assistindo televisão e, de repente, foi a mesma coisa de uma pessoa chegar e me chacoalhar. Eu olhei no lustre, o lustre estava tremendo, balançando, né? E assustei bastante, chamei as crianças, como eles estavam brincando, eles dizem que não sentiu, né? Mas eu senti, porque foi, como lá tremeu muito, então aqui foi um tremor assim até coisa de 1 minuto, mais ou menos, aqui, mais ou menos tremeu, né? Você disse que você estava com as crianças. Vocês fazem treinamento? As crianças sabem como agir numa situação como essa? Como é que é a reação das pessoas? Então, na escola eles ensinam muito, né? Os bombeiros vêm e ensinam muito as crianças na escola japonesa como eles devem reagir numa situação dessa, né? Daí as crianças mesmo falam que tem que estar debaixo de mesa na hora, sair de perto de coisas que tombam, armário, essas coisas que caem, né? Não ficar perto de porta, né? Evitar de estar dentro do carro, porque não sei como vocês devem ter visto aí que rachou muita avenida, então quer dizer, de repente a gente está dentro do carro, afunda, cai tudo junto, né? Eles têm bastante instrução, sim. Tá bom, Andréia, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Bom Dia Brasil. Renato. E vamos agora então a Brasília para ter outras informações sobre esse forte terremoto. A Zileide Silva vai conversar por telefone com uma representante da Embaixada do Japão no Brasil. Zileide. É isso mesmo, Renato. Nós vamos conversar com a senhora Hitomi Sekiguchi, que é a primeira secretária da Embaixada do Japão no Brasil. Senhora Hitomi, a senhora já conseguiu conversar com a sua família que vive em Tóquio? Eu ainda não consegui, eu estava tentando. Nós estamos com uma pequena dificuldade na ligação. Senhora Hitomi, a senhora consegue me ouvir? Nós retomamos já o contato. Sim. Estou conseguindo ouvir, sim. Exato. Então, a senhora já conseguiu conversar com a sua família que vive em Tóquio? Não, ainda não. Ainda não consegui contato por telefone. Essa é uma dificuldade até da embaixada aqui no Brasil em conseguir esse contato, em conseguir ter informações sobre o que está acontecendo no Japão nesse momento? Eu não estou ouvindo. Como?
Essa é uma dificuldade, então, até da embaixada, de conseguir informações sobre o que está acontecendo neste momento no Japão. Eu acho que, por enquanto, todos estão tentando fazer uma ligação para os familiares, mesmo dentro do próprio Japão. Então, eu acho que está havendo essa dificuldade. Agora, senhora Hitomi, o fato de o Japão estar acostumado a esse tipo de fenômeno ajuda num momento como esse? Nós estamos vendo imagens da tragédia que assustam, mas esse fato de o Japão realmente estar acostumado a esse fenômeno ajuda num momento como esse? A tragédia poderia ter sido ainda maior se não fosse esse cuidado, toda essa preocupação toda que o Japão já tem? Ainda nós não sabemos a dimensão da tragédia em si, porque informações estão chegando. Nós realmente estamos tendo alguma dificuldade na ligação. Eu não sei se... O Japão vem se preparando para esse tipo de desastre. Nós ainda não temos informações do desastre e da dimensão total do desastre. Mas o Japão sempre se preparou para esse tipo de desastre. E quando a senhora acompanha essas imagens, senhora Hitomi, qual que passa a ser a grande preocupação quando vemos imagens como essa que estamos acompanhando agora? Sim, bom, como todo mundo, eu acho que, em primeiro lugar, vem como história... Nós estamos sim com problema. Familiares, colegas, amigos, toda a população no Japão sobre a segurança dessas pessoas. E, senhora Hitomi, os senhores se reúnem agora aqui na embaixada para tentar, então, acompanhar, para acompanhar melhor o que está acontecendo. Vai ter uma reunião agora na embaixada, é isso? Estamos coletando... Muito obrigada, senhora Hitomi. Estamos coletando. Infelizmente, nós tivemos alguns probleminhas da comunicação, mas muito obrigada. Renata. A gente vê aí, né, a dificuldade com a comunicação na linha com a embaixada, mas de qualquer forma o primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, veio a público, falou com a população e qualificou como grandes os danos causados pelo terremoto. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do mau tempo no sul do Brasil, a previsão...